Reddit. Uma mulher bateu à minha porta segurando uma criança pequena e disse que lamentava incomodar, mas que o meu marido deveria buscar o filho dele naquele dia. Olá a todos! Ela perguntou se aquele era o número 2847 da rua Maple, enquanto mudava o menino de posição no quadril, e afirmou que Derek que morava ali. Minha mão parou na maçaneta porque esse era realmente o nome do meu marido e aquele era, sem qualquer dúvida, o nosso endereço. O menino tinha cerca de 2 anos com o nariz e o queixo idênticos aos do Derek, e estendia a mão para alcançar um caminhão de brinquedo pendurado na bolsa dela. Perguntei quem ela era com a voz saindo trêmula, e ela pareceu confusa e um pouco irritada ao responder que se chamava Vanessa e que o Derek buscava Theo todas as quintas-feiras havia 6 meses. Ela então segurou o telefone celular com a mão livre e explicou que ele literalmente tinha enviado uma mensagem há cerca de 1 hora dizendo que chegaria ao meio-dia. Minhas pernas ficaram fracas, porque era quinta-feira, e o Derek tinha me dito naquela manhã que teria uma reunião com um cliente no centro da cidade que duraria até as 3 horas da tarde. Olhei a hora no meu celular e eram 12 horas e 15 minutos. Eu disse que devia haver algum engano, mas meus olhos estavam fixos naquela criança que tinha o mesmo redemoinho de cabelo do Derek, exatamente no lado esquerdo da cabeça. A expressão da Vanessa mudou de irritada para preocupada quando perguntou se eu era irmã dele ou algo parecido, porque o Derek havia dito que a esposa dele sabia sobre Theo. O mundo pareceu girar e precisei me segurar no batente da porta para não cair. Ela disse esposa. Isso significava que ela sabia do casamento. Declarei que eu era a esposa, e vi o rosto dela perder completamente a cor. O menino começou a chorar e a estender os braços para mim, como se quisesse que eu o segurasse, e isso tornou tudo ainda mais doloroso. Vanessa deu um passo para trás e quase tropeçou no nosso tapete de boas-vindas enquanto murmurava, em choque, que eu realmente não sabia. Ela então procurou algo no telefone celular, rolou várias mensagens e virou a tela para mim. Havia dezenas de conversas com o número do Derek sobre horários de busca, sobre o Theo precisar do remédio para alergia e até lembrete sobre o encontro no parquinho marcado para a semana seguinte. A mensagem mais recente, enviada há cerca de 1 hora, dizia que ele estava atrasado 5 minutos e chegaria às 12 horas e 15 minutos. Fiz uma captura de tela das mensagens com as mãos tremendo tanto que quase deixei o celular cair. Perguntei havia quanto tempo aquilo acontecia, e minha voz já não soava como a minha. Vanessa parecia prestes a desmaiar e contou que eles se conheceram 3 anos antes, e que o Derek havia dito que era divorciado. Ela continuou falando, mas eu não conseguia mais ouvir nada além do zumbido forte nos meus ouvidos, porque 3 anos antes eu estava grávida da nossa filha Iris e sofria enjoo matinal terrível enquanto o Derek afirmava trabalhar até tarde todas as noites para pagar pelo quarto de bebê que estávamos montando. Peguei meu celular, liguei para o Derek e coloquei no viva voz para que a Vanessa pudesse ouvir. O telefone tocou 4 vezes antes que ele atendesse com a sua voz profissional, dizendo que estava em uma reunião e perguntando se poderia retornar mais tarde. A mentira foi tão suave e automática que meu estômago se revirou. Eu disse que o filho dele estava ali observando a reação da Vanessa. Houve um silêncio completo do outro lado da linha por aproximadamente 10 segundos, antes de ele perguntar, já com outra voz, do que eu estava falando. Informei que a Vanessa estava na minha varanda com o filho dele, Theo, e que aparentemente ele o buscava todas as quintas-feiras havia 6 meses. Vi os olhos da Vanessa se encherem de lágrimas enquanto o Theo tentava alcançar o meu colar. Houve mais silêncio, até que o Derek declarou que podia explicar, e eu ri, porque nenhuma explicação tornaria aquilo aceitável. Alertei que ele tinha 10 minutos para chegar em casa, ou eu chamaria a polícia, e desliguei. Vanessa chorava agora em soluços profundos que faziam o Theo chorar ainda mais, dizendo que o Derek havia garantido que era divorciado e que até tinha mostrado documentos. Convidei-a para entrar, porque o que estava prestes a acontecer não precisava ser visto pelos vizinhos. Ela se sentou no nosso sofá, o mesmo sofá que o Derek e eu havíamos escolhido 4 anos antes, e percebi que o Theo vestia uma camisa com caminhões que eu tinha visto no carro do Derek na semana anterior. Eu havia perguntado sobre a peça, e ele disse que era do filho da irmã dele, sendo que eu jamais soube que ele tinha uma irmã, já que o Derek era filho único. Perguntei quando eles se conheceram, sentando-me na poltrona onde eu amamentava Iris todas as noites. Vanessa enxugou os olhos e contou que tudo começou em um café no centro da cidade, onde o Derek disse trabalhar como consultor que viajava muito. Essa parte era verdadeira, ou pelo menos eu acreditava que fosse. Perguntei com que frequência ele via o Theo, e ela, olhando para o chão, respondeu que todas as quintas-feiras à tarde e às vezes, nos fins de semana, quando o Derek dizia ter viagens de trabalho. Meu celular vibrou com uma mensagem do Derek pedindo que eu não fizesse aquilo e dizendo que precisávamos conversar em particular. Mostrei a mensagem para Vanessa e ela chorou ainda mais.
Abri as fotos da nossa família no meu celular e mostrei nosso casamento de 7 anos atrás, o nascimento da Iris 2 anos antes e as férias na praia no último verão, quando Derek colocou o braço ao meu redor enquanto assistíamos ao pôr do sol. Vanessa levou a mão à boca, horrorizada, dizendo que ele havia mostrado documentos de divórcio com número de processo e tudo. Fui até o escritório do Derek e encontrei o arquivo destrancado. A pasta marcada como legal continha cópias de documentos de divórcio falsos, muito bem feitos, com um número de processo que, ao verificar, descobri que não existia em nenhum tribunal. Ele havia mandado produzir os documentos profissionalmente, e o nível de planejamento envolvido me fez sentir náuseas. Ouvi a porta do carro bater e o Derek entrou na sala, parando imediatamente ao ver a Vanessa e o Theo sentados no nosso sofá. O rosto dele mudou várias vezes, passando por choque, medo, raiva e então resignação em poucos segundos. Ele tentou falar com a Vanessa, dizendo que podia explicar, mas ela se levantou tão rápido que o Theo voltou a chorar, acusando de ser casado, de ter uma filha e de deixá-la criar o filho dele sozinha enquanto ele vivia uma vida perfeita com a família oficial. Fiquei em silêncio no batente da porta, observando o Derek lutar para decidir qual mentira contar primeiro. Ele olhou para mim e iniciou uma frase, mas eu ergui os documentos falsos e vi seu rosto desmoronar. Perguntei onde a Iris estava, com a voz completamente calma, e ele engoliu seco para dizer que ela estava na casa da minha mãe, pois eu havia deixado a menina lá naquela manhã para o tradicional almoço de quinta-feira. Todas as quintas-feiras durante 6 meses, enquanto eu pensava que oferecia à minha mãe um tempo especial com a neta, o Derek buscava o filho que teve com outra mulher. Ordenei que ele se sentasse, e algo no meu tom fez com que ele obedecesse. Vanessa ainda estava de pé, trêmula enquanto segurava o Theo, quando perguntou quantas outras mulheres existiam. Perguntei e os olhos do Derek se arregalaram, mas ele apenas balbuciou, o que até que Vanessa o interrompeu dizendo que ele havia dito que a amava e que, quando o negócio dele estivesse estável, eles se casariam. Ela então olhou para mim e afirmou que ele tinha uma foto emoldurada do Theo na mesa do trabalho. Meu sangue gelou, porque o escritório do Derek ficava em um prédio no centro da cidade onde eu nunca havia estado, já que ele dizia que os clientes estavam sempre lá e que não seria profissional eu aparecer. Peguei meu celular e liguei para o número do trabalho dele, colocando no viva voz, e a assistente atendeu dizendo, Consultoria Kim, aqui é a Patrícia. Pedi para falar com o Derek, e ela respondeu que ele não havia ido trabalhar naquele dia. Perguntei se ele tinha ido em algum momento daquela semana, e a voz da Patrícia soou confusa ao informar que ele estava trabalhando de casa naquele mês e perguntando se estava tudo bem comigo, chamando-me de Senhora Kim. Olhei para o Derek e percebi no rosto dele que ele entendeu que eu sabia que aquilo também era mentira. Agradeci a Patrícia e desliguei. Perguntei onde ele realmente trabalhava, e Derek passou as mãos pelo cabelo naquele gesto nervoso que eu sempre achei carinhoso, mas que agora só me irritava. Ele disse que fazia consultoria e trabalhava em locais diferentes. Vanessa pegou o telefone celular e afirmou que ele trabalhava na Jensen Analytics e que ela já tinha ido lá. Então me mostrou fotos do Derek em um escritório com outras pessoas, claramente não trabalhando sozinho. Pesquisei o nome da empresa e encontrei o site, e lá estava ele na página da equipe, como analista sênior de dados, Derek Kim com o nosso sobrenome, mas não no suposto negócio de consultoria dele. O site dizia que ele trabalhava na empresa havia 6 anos. Cada pequeno detalhe era uma mentira. Fiz capturas de tela de tudo enquanto o Derek permanecia sentado observando sua vida dupla desmoronar em tempo real. Perguntei se a Jensen Analytics sabia que ele dizia a clientes que tinha sua própria empresa de consultoria. O silêncio dele foi resposta suficiente. Meu telefone tocou e era minha melhor amiga, Kelsey, para quem eu havia dito naquela manhã que o Derek trabalharia até tarde de novo. Atendi e pedi que ela viesse imediatamente porque era uma emergência, e ela percebeu algo na minha voz e disse que chegaria em 15 minutos. Olhei para Vanessa e perguntei se a família dela sabia sobre o Derek. Ela balançou a cabeça e disse que ele afirmava que era complicado por causa do divórcio e da disputa pela guarda e que a família dela tentava tirar tudo dele. Mais uma mentira elaborada. Theo havia adormecido no ombro dela, completamente exausto de tanto chorar. Tirei uma foto dele e outra do Derek sentado no nosso sofá com a expressão de quem via o próprio mundo acabar. Abri os extratos bancários no meu telefone e comecei a olhar. Lá estavam os saques em dinheiro todas as semanas. Perguntei quanto de pensão ele pagava, e Vanessa pareceu desconfortável ao responder que ele lhe dava $2.000 por mês. Mostrei a tela ao Derek, apontando que os saques eram de $500 por semana, totalizando $2.000 por mês, e perguntei onde estava o restante do dinheiro. O rosto do Derek ficou ainda mais pálido. Ele declarou que podia explicar tudo se eu desse uma chance, e Vanessa começou a rir de um jeito quebrado que fez com que eu sentisse pena dela apesar de tudo, dizendo que não havia explicação que tornasse aquilo aceitável.
A campainha tocou e a Kelsey entrou, olhou a cena e perguntou o que estava acontecendo. Entreguei a ela meu celular com todas as capturas de tela e disse que o Derek tinha um filho de 2 anos que eu não sabia e que ele vivia uma vida dupla havia 3 anos, possivelmente mais. O rosto da Kelsey passou pelas mesmas expressões que o do Derek mais cedo, mas terminou em pura fúria. Ela disse, encarando o Derek de perto, que ele havia feito com que eu organizasse a festa de aniversário dele no mês anterior, que ele chorou no recital de dança da Iris, que comprou flores para mim no Dia das Mães, e sua voz aumentava a cada frase enquanto relembrava que ele discursou no funeral do meu pai dizendo que família era tudo. Aquilo me atingiu profundamente porque meu pai tinha falecido há 8 meses, e o Derek tinha sido meu apoio durante todo o período, ou era o que eu acreditava. Agora eu me perguntava se ele havia usado meu luto para encobrir ainda mais mentiras. Fui até a cozinha, peguei as faturas do cartão de crédito na gaveta de bagunça onde o Derek sempre as guardava, e eu nunca havia examinado porque confiava que ele administrava nossas finanças. Ali, escondidas entre compras comuns, estavam cobranças em restaurantes de cidades que nunca visitamos juntos, quartos de hotel durante supostas viagens de trabalho e flores enviadas para um endereço que eu não reconhecia. Levei tudo para a sala e deixei cair sobre a mesa de centro, perguntando há quanto tempo aquilo acontecia. Derek colocou a cabeça entre as mãos e disse que eu não entendia a pressão que ele sofria, que o trabalho era estressante e que a Vanessa o compreendia de um jeito que... E eu o interrompi dizendo para ele não terminar aquela frase. Vanessa olhava as faturas do cartão agora e sua mão parou em uma das cobranças, afirmando que aquele não era o endereço dela. Ela olhou para o Derek horrorizada e perguntou de quem era aquele endereço. O silêncio dele respondeu por ele. Vanessa exclamou que havia outra pessoa, levantou-se de novo e disse que não queria nem saber, que estava cansada de tudo. Pegou a bolsa e começou a ir em direção à porta, mas eu a parei e pedi que esperasse porque precisava perguntar algo. Ela se virou com lágrimas escorrendo pelo rosto, e eu perguntei se ele alguma vez mencionou alguém chamada Whitney. Eu havia encontrado esse nome no telefone dele 3 meses antes, salvo como companheiro de academia, e ele tinha dito que era um homem do trabalho. Ela disse que não, mas Kelsey já estava pegando o telefone e pesquisando por Whitney Fletcher, descobrindo que ela morava no número 3847 da rua Riverside. Era o endereço na fatura do cartão pelas flores. Kelsey nos mostrou o perfil dela nas redes sociais, e havia fotos dela com o Derek em restaurantes, na praia e até em algo que parecia ser um casamento. Eu me sentia como se estivesse vendo tudo acontecer com outra pessoa, porque não podia ser a minha vida, meu marido, que me preparava café todas as manhãs e lia histórias para Iris com vozes engraçadas, não podia ser o mesmo homem que havia construído essa teia enorme de mentiras. Vanessa agora procurava mensagens no próprio telefone e mostrou registros com horários que comprovavam que o Derek estava com Whitney quando dizia a ela que estava em reuniões de trabalho. Meu telefone vibrou com uma mensagem da minha mãe dizendo que a Iris estava perguntando quando o pai iria buscá-la para o passeio de sorvete. Olhei para o Derek e perguntei que passeio de sorvete era aquele. Ele não conseguiu olhar nos meus olhos e disse que tinha prometido a Iris que iriam naquele dia, mas ele também havia prometido a Vanessa que buscaria o Theo. Ele estava marcando compromissos duplos com os próprios filhos. A constatação fez minhas mãos tremerem de raiva, e perguntei como ele planejava estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele respondeu com uma voz pequena que diria a Iris que precisaria trabalhar até mais tarde. Kelsey fez um som de nojo e perguntou como ele podia planejar decepcionar a própria filha para encobrir a outra família, e então olhou para mim e pediu que eu dissesse que chamaria um advogado. Eu já estava pesquisando advogados de divórcio no meu celular e o primeiro que apareceu tinha boas avaliações e informava que se especializava em casos de custódia de alta complexidade. Liguei e expliquei que precisava de uma consulta emergencial, e a recepcionista percebeu algo na minha voz e disse que poderiam me encaixar às 4 horas da tarde daquele dia. Anotei o endereço enquanto Derek observava, e ele perguntou se eu realmente não iria deixá-lo explicar, e eu ri porque a ousadia era inacreditável, perguntando o que exatamente ele queria explicar. O fato de mentir sobre onde trabalhava, o fato de ter um filho secreto, o fato de aparentemente existir uma terceira mulher em algum lugar. Questionei que parte daquilo poderia ter uma explicação aceitável. Vanessa estava agora na porta ainda segurando o Theo adormecido e disse que precisava dos registros médicos dele para um teste de paternidade. Derek levantou-se dizendo que eu sabia que o menino era dele, mas ela respondeu que não sabia mais de nada, que ele mentia desde o dia em que se conheceram e que ela precisava de provas antes de colocar o nome dele na certidão de nascimento. Esse detalhe me fez congelar, e perguntei se o nome do pai não constava no documento. Vanessa disse que Derek afirmava ser melhor esperar até que o divórcio estivesse finalizado, dizendo que facilitaria a custódia. Ela me olhou e pediu desculpas, dizendo que jamais teria feito aquilo se soubesse. E sua voz falhou enquanto dizia que tinha um filho de 2 anos porque acreditou quando Derek disse que a amava. Dei a ela meu número de telefone celular e pedi que me enviasse mensagens,
porque precisaríamos resolver aquilo juntas por causa das crianças. Ela concordou e saiu. E eu observei pela janela enquanto ela colocava o Theo na cadeirinha do carro, um sedã velho e desgastado. Enquanto Derek vinha dirigindo um utilitário esportivo novo havia um ano, supostamente fornecido pela empresa, provavelmente outra mentira. Eu disse ao Derek que ele precisava sair, e ele pareceu chocado, dizendo que aquela era a casa dele. Kelsey se colocou entre nós e afirmou que a casa estava em nome dos dois e, portanto, eu tinha todo o direito de mandá-lo embora. Ele me olhou com algo que talvez fosse dor genuína, lembrando que estávamos juntos havia 9 anos, que tínhamos uma filha, e perguntou se eu não ouviria ao lado dele. Pensei na Iris provavelmente almoçando com minha mãe naquele momento, completamente alheia ao fato de que o mundo dela estava prestes a desmoronar. Disse a Derek que o lado dele era que ele havia construído uma vida falsa durante 3 anos, que tinha um filho que eu desconhecia, que mentia sobre onde trabalhava e que provavelmente havia ainda mais mentiras a serem descobertas. Minha voz estava ficando mais alta enquanto eu dizia que ele me deixou planejar nosso futuro enquanto vivia 3 vidas diferentes, que assistiu a meu sofrimento com depressão pós-parto após o nascimento da Iris ao mesmo tempo em que iniciava um relacionamento com a Vanessa, que segurou minha mão no funeral do meu pai enquanto usava meu luto para se esconder. Derek tentou segurar minha mão, mas Kelsey o afastou dizendo para ele não me tocar. Ele chorava agora dizendo que me amava, que amava a Iris e que tudo tinha saído do controle. Peguei meu celular e mostrei a ele os documentos falsos de divórcio, dizendo que aquilo não havia saído do controle, e sim sido planejado. Que ele mandou falsificar documentos legais, criou uma empresa de consultoria falsa e organizou suas mentiras em um calendário. Eu havia encontrado isso também, um segundo calendário no computador dele, que eu pensava ser de trabalho, com todas as quintas-feiras à tarde marcadas como retirada do Theo, e fins de semana reservados como tempo com Vanessa, ou jantar com Whitney. Ele vinha administrando 3 mulheres como se fosse um projeto corporativo. Mandei que ele arrumasse uma mala e que ficasse em um hotel enquanto eu decidia o que fazer. Ele ficou me olhando, depois olhou para Kelsey e voltou a me encarar, pedindo para conversarmos no dia seguinte, quando eu estivesse calma. E o tom condescendente dele ativou algo dentro de mim. Respondi que eu estava calma, que aquela era a minha versão calma, e perguntei se ele queria mesmo ver a minha versão não calma. Fui até o escritório dele e comecei a puxar arquivos da estante, registros médicos do Theo com o nome do Derek como pai, cartões de seguro da Vanessa no plano da empresa do Derek, extratos bancários de uma conta que eu não conhecia, cartões de crédito no nome dele com a Vanessa listada como usuária autorizada, todas as provas da vida paralela que ele havia construído. Coloquei tudo sobre a mesa da cozinha enquanto a Kelsey tirava fotos. Derek tentou impedir, mas Kelsey bloqueou o caminho e disse que ele não poderia mais esconder nada. Encontrei uma pasta marcada como WHF, e dentro dela, documentos de um contrato de aluguel de um apartamento no centro da cidade, com a inquilina listada como Whitney H. Fletcher e o consignatário como Derek Kim. Ele vinha pagando o aluguel dela havia 8 meses, no valor de $2.800 por mês, o que explicava para onde ia o dinheiro restante daqueles saques semanais. Perguntei se ele pagava o aluguel dela enquanto eu recortava cupons para economizar para o fundo universitário da Iris. Minha voz falhou enquanto eu dizia que comprava alimentos genéricos e deixava de cortar o cabelo para economizar, enquanto ele financiava uma segunda casa. Kelsey encontrou mais documentos, desta vez de um depósito alugado que eu desconhecia. O contrato mostrava que o Derek vinha pagando por ele havia 2 anos. Perguntei o que havia dentro do depósito, e ele não respondeu, então liguei para a instalação de armazenamento e fingi ser ele. O gerente me deu o código após eu fornecer o número da carteira de motorista do Derek, que eu havia memorizado anos atrás. Disse a Kelsey que iríamos para lá imediatamente, e Derek tentou bloquear a porta dizendo que eu não podia simplesmente mexer na propriedade privada dele. Olhei para ele e disse que propriedade privada de quem, já que éramos casados e que naquele estado não existia propriedade privada parcial, tudo que era dele também era meu. Kelsey ligou para o marido e pediu que nos encontrasse na unidade de armazenamento caso o Derek ficasse agressivo. Derek permaneceu parado, abatido, dizendo que não havia nada lá além de arquivos antigos, e isso apenas me deu mais vontade de verificar. Peguei minha bolsa e minhas chaves, repeti que ele deveria arrumar uma mala e estar fora de casa quando eu voltasse, e saí. Kelsey dirigiu enquanto eu tremia no banco do passageiro, rolando nosso aplicativo bancário conjunto no celular. Havia tantas pequenas despesas que eu nunca questionei. $50 aqui para material de escritório, $75 ali para jantares com clientes, todas provavelmente mentiras. Somei tudo e eram milhares de dólares ao longo dos anos, dinheiro que poderia ter ido para a educação da Iris, para nossa aposentadoria ou para férias de verdade em família, ao invés de sustentar a vida dupla do Derek.
Meu telefone vibrou com uma mensagem da Vanessa dizendo que tinha ligado para um advogado que informou que ela podia solicitar pensão, e ela pediu desculpas por tudo. Respondi que ela não tinha nada do que se desculpar, que nós duas éramos vítimas, e pedi que me avisasse sobre o que precisaria para o teste de paternidade. Ela enviou o nome de um laboratório que fazia exames de DNA aceitos em tribunal, e eu encaminhei a informação para o escritório da minha advogada, que eu nem conhecia ainda. Aquela era minha vida agora, coordenar testes de paternidade para o filho secreto do meu marido. A unidade de armazenamento ficava em uma instalação na periferia da cidade, do tipo em que as pessoas guardavam móveis e decorações de Natal. A unidade do Derek ficava no canto dos fundos, longe dos prédios principais. Eu digitei o código e o cadeado destravou, e lá dentro não havia arquivos antigos de trabalho, mas caixas com roupas de bebê, brinquedos e álbuns de fotos que eu nunca tinha visto. Kelsey pegou um dos álbuns e o abriu, revelando fotos do Derek com a Vanessa quando ela estava grávida, Derek em algo que parecia ser um chá de bebê, Derek segurando o recém-nascido Theo em um quarto de hospital. Ele esteve presente no nascimento do Theo, disse a Kelsey em voz baixa. Eu calculei as datas. Aquilo tinha acontecido 4 meses antes da morte do meu pai. Período em que eu ligava para o Derek sem parar porque meu pai estava em cuidados paliativos e eu precisava de apoio. E o Derek dizia que estava preso em reuniões que terminariam tarde. Na verdade, ele estava no hospital com a Vanessa enquanto meu pai morria. A fúria que tomou conta de mim foi tão intensa que precisei me sentar em uma das caixas. Kelsey continuou procurando e encontrou outro álbum, desta vez com fotos da Whitney com o Derek em algo que parecia ser uma estação de esqui. Whitney com Derek em uma festa de aniversário de casamento, Whitney beijando Derek diante do que eu reconheci como a Torre Eiffel. Ele foi para Paris? Perguntou Kelsey, virando mais páginas, e eu tentei lembrar quando aquilo poderia ter acontecido. 8 meses antes Derek tinha ido a uma conferência de negócios em Chicago que durou 5 dias. Enviou fotos do quarto do hotel e escreveu mensagens sobre apresentações entediantes. As fotos eram mentiras também. Ele tinha ido a Paris com a Whitney enquanto me dizia que estava em Illinois. Peguei meu celular e pesquisei voos de Chicago para Paris, e as datas coincidiam se ele tivesse embarcado no mesmo dia em que disse que a conferência começaria. Cada parte da história dele se desfazia como papel molhado. Havia mais caixas, e Kelsey encontrou uma rotulada como importante, escrita com a caligrafia do Derek. Dentro havia documentos legais criando um fundo fiduciário para o Theo com $50.000 já depositados. Ele criou um fundo para o filho secreto, disse Kelsey mostrando os papéis, e perguntou se ele havia criado um para Iris. Eu sabia a resposta, porque fui eu quem insistiu diversas vezes sobre começarmos um fundo universitário para Iris, e o Derek sempre dizia que precisávamos esperar até termos mais estabilidade financeira, enquanto encontrava $50.000 para guardar para o Theo. Essa traição doeu mais do que tudo até então, porque ele priorizou o filho secreto em vez da nossa filha. Fotografei absolutamente tudo e comecei a colocar as caixas no utilitário esportivo da Kelsey. O que você está fazendo? Ela perguntou, e eu respondi que não estava mais pensando racionalmente, que aquilo era evidência e que a advogada precisaria de tudo. Enchemos todo o veículo dela e fizemos 2 viagens até minha casa. O carro do Derek não estava mais lá quando chegamos, e ele havia deixado um bilhete na mesa da cozinha dizendo: estou hospedado no Marriott da Rua Quinta. Por favor, me ligue quando estiver pronta para conversar como adultos. Eu te amo. Amassei o bilhete e o joguei fora, abri o site da advogada e preenchi o formulário emergencial. Meu celular tocou e era minha mãe perguntando se o Derek viria buscar a Iris porque ela estava ficando impaciente. Eu disse que iria buscá-la e pedi que a deixasse ficar para o jantar porque eu tinha coisas a resolver. Minha mãe percebeu algo na minha voz e perguntou se estava tudo bem. Eu não consegui mais me segurar e comecei a chorar, dizendo que o Derek tinha outro filho e que mentia sobre tudo havia anos. O silêncio dela durou tanto que achei que a ligação tinha caído, até que ela disse que ficaria com a Iris naquela noite e que eu podia levar o tempo que precisasse. Não fez perguntas, apenas disse que me amava e desligou. Sentei no chão da cozinha cercada pelas caixas da vida secreta do Derek e chorei até não conseguir respirar. Kelsey se sentou ao meu lado, não disse nada, apenas colocou o braço ao meu redor enquanto eu desmoronava. Depois de uns 20 minutos, eu me recompus e comecei a revisar as caixas de forma metódica. Encontrei um livro do bebê do Theo com todos os marcos registrados na caligrafia da Vanessa: primeiro sorriso com 6 semanas, primeiro dente com 7 meses, primeiros passos com 13 meses, todos momentos em que aparentemente o Derek esteve presente. Havia cartões de aniversário do Derek para o Theo em seu primeiro e segundo aniversários, cheios de mensagens sobre o quanto ele amava o filho. Minhas mãos tremiam lendo aquilo porque ele havia escrito cartões semelhantes para Iris, e as palavras eram quase idênticas, como se ele tivesse copiado e colado sua afeição entre diferentes famílias.
Encontrei recibos de coisas que nunca vi, uma pulseira de diamantes comprada no dia dos namorados anterior, que certamente não eram as flores que ele me trouxe. Um fim de semana em uma pousada em região vinícola onde ele me disse que estaria em uma conferência. Jantares em restaurantes caros em noites em que alegou estar trabalhando até tarde. Tudo documentado em preto e branco, provando a extensão das mentiras. Kelsey encontrou um laptop em uma das caixas e o ligou, dizendo que não tinha senha, começou a abrir arquivos enquanto eu continuava procurando. Até que ela virou a tela para mim, dizendo meu Deus, e havia trocas de e-mails entre Derek e Whitney de 2 anos atrás. Eles se conheceram no emprego verdadeiro dele, na Jensen Analytics, onde ela trabalhava no setor de marketing. Os e-mails começaram profissionais, depois ficaram amigáveis, depois insinuantes e, por fim, explícitos. Eu não consegui ler muitos deles sem sentir náusea. Eles falavam sobre mim às vezes. Whitney perguntava se Derek tinha certeza de que deixaria a esposa, e ele dizia que só estava esperando o momento certo, aquilo de 6 meses antes. Ele planejava me deixar pela Whitney enquanto dizia a Vanessa que se casaria com ela quando o divórcio estivesse finalizado. Cada mulher da vida dele estava sendo enganada, apenas de maneiras diferentes. Kelsey continuou navegando e encontrou registros financeiros. Derek tinha 3 contas bancárias que eu desconhecia, uma conjunta com a Vanessa, uma somente no nome dele e outra com a Whitney como usuária autorizada. A conta que era apenas dele tinha quase $80 mil. Ele tem economias secretas, disse Kelsey, muitas economias secretas. Acessei nossa conta conjunta e havia $8 mil. Só isso. $8 mil após 9 anos de casamento e suposta poupança disciplinada, enquanto ele escondia 10 vezes esse valor em uma conta onde eu nunca procuraria. A sua advogada pode conseguir isso no divórcio? Perguntou Kelsey. Eu já estava enviando fotos dos extratos para o escritório da advogada, que respondeu em minutos dizendo que sim e pedindo que eu levasse tudo para a consulta às 4 horas. Ainda eram 2 horas da tarde, o que significava que eu tinha 2 horas para continuar desenterrando as mentiras do Derek. Encontrei registros telefônicos em outra caixa, extratos impressos dos últimos 3 anos. Os números que ele mais ligava não eram os meus. Cruzei as informações e encontrei o número da Vanessa, o da Whitney e outros 3 que eu não reconhecia. Ele pode ter mais mulheres, disse Kelsey, verbalizando o que eu também pensava. Liguei para o primeiro número desconhecido do meu próprio celular e uma mulher atendeu dizendo, alô, perguntei se ela conhecia Derek Kim, e houve uma pausa antes de ela perguntar quem estava falando. O que já foi resposta suficiente, e eu disse, sou a esposa dele, como você o conhece? E ela desligou imediatamente. Liguei de volta, mas caiu na caixa postal. Tentei o segundo número e também caiu na caixa postal, sem sequer ouvir a mensagem de saudação. O terceiro número tocou várias vezes até que um homem atendeu dizendo alô e eu fiz a mesma pergunta, se ele conhecia Derek Kim. Ele respondeu que sim, que trabalhavam juntos e perguntou quem eu era, então eu disse apenas que era uma colega de trabalho, pedi desculpas e desliguei. Uma mulher desconhecida confirmada, possivelmente mais. A dimensão das mentiras do Derek era tão imensa que eu não conseguia processar. Kelsey me fez comer alguma coisa enquanto continuávamos mexendo nas caixas. Encontrei um talão de cheques de uma das contas secretas, com canhotos mostrando pagamentos de $2 mil mensais para Vanessa, exatamente como ela havia dito. $2.800 mensais para o contrato de aluguel do apartamento da Whitney, $500 mensais para algo chamado soluções de armazenamento, que provavelmente era aquela unidade. Ele gastava mais de $5 mil por mês para manter sua vida secreta, dinheiro que vinha de algum lugar, porque nossa conta conjunta nunca mostrava saques tão altos. Ele deve ganhar muito mais do que disse, afirmou Kelsey enquanto abria o site da Jensen Analytics, onde a faixa salarial para analista sênior começava em $120 mil por ano. Derek havia dito que ganhava $75 mil, outra mentira enorme e significativa sobre os alicerces do nosso casamento. Eu havia baseado todas as decisões financeiras acreditando que tínhamos uma renda específica. Voltei a trabalhar meio período depois que a Iris nasceu porque o Derek dizia que precisávamos do meu salário para nos mantermos estáveis. Ele me deixou trabalhar até a exaustão cuidando de uma criança pequena e de um emprego porque fingia ganhar $45 mil a menos do que realmente ganhava. O dinheiro extra ia para financiar as outras famílias dele. Senti enjoo novamente e precisei lavar o rosto com água fria no banheiro. Quando voltei, Kelsey havia encontrado mais documentos, apólices de seguro de vida para o Theo. Com o Derek como titular, registros de seguro de saúde mostrando que Vanessa e Theo estavam cobertos pelo plano de trabalho do Derek como parceiros domésticos. Eu nem sabia se era legal declarar 2 mulheres diferentes como parceiras domésticas. Anotei isso na lista de perguntas para a advogada. Meu celular vibrava o tempo todo com mensagens do Derek dizendo por favor me ligue, precisamos conversar e eu posso explicar tudo, não tome decisões enquanto estiver emocional. Essa última frase me fez querer jogar o celular na parede.
Respondi dizendo que me encontraria com uma advogada de divórcio às 4 horas da tarde, e pedi que ele me enviasse qualquer coisa que quisesse que eu visse antes disso, ou minha advogada pediria tudo por meio de intimação judicial. A resposta dele veio imediatamente dizendo que eu não estava sendo racional. Bloqueei o número dele na hora, e a Kelsey comemorou com um toque de mão dizendo que ele não teria mais chance de me manipular. Passamos a hora seguinte organizando tudo em pastas rotuladas por categoria: documentos financeiros, registros de comunicação, fotos, documentos legais, registros médicos. Quando terminamos, eu tinha 3 caixas de arquivo cheias de provas da vida tripla do Derek. O marido da Kelsey chegou para ajudar a colocar tudo no meu carro, me abraçou e disse que se eu precisasse de qualquer coisa, era só ligar. Kelsey perguntou se eu queria que ela fosse comigo até a advogada, mas balancei a cabeça dizendo que precisava fazer essa parte sozinha. Ela me fez prometer que enviaria uma mensagem depois, e eu concordei. A viagem até o escritório da advogada pareceu surreal. Eu continuava achando que acordaria e tudo seria um pesadelo, mas as caixas no banco traseiro eram reais, as fotos no meu celular eram reais, o filho do Derek era real. O nome da advogada era Francine Talbot, e ela parecia alguém capaz de destruir uma pessoa em tribunal sem suar. Seu escritório era cheio de madeira escura e livros de direito, o tipo de lugar que cobrava caro só para você entrar. Ela se sentou à minha frente e ouviu enquanto eu explicava tudo, interrompendo apenas para fazer perguntas pontuais. Quando terminei, ela se recostou na cadeira e disse que aquele era um dos casos mais extremos que já vira, que os documentos falsos de divórcio já configuravam fraude criminal. Ela pegou um bloco jurídico e começou a fazer anotações, perguntando quanto eu queria destruí-lo. A pergunta me surpreendeu, mas eu respondi que queria a guarda total da Iris, queria a casa, queria cada centavo das contas secretas e queria que ele pagasse pelo que fez. Francine sorriu e disse que podíamos conseguir tudo isso. Explicou o processo enquanto eu tentava manter a concentração: audiência emergencial de custódia, congelamento de bens, fase de descoberta para localizar qualquer dinheiro oculto, intimações para os registros de trabalho e de telefone dele. Ela avisou que seria um processo feio, que ele lutaria contra. Eu disse que deixasse ele lutar, porque eu tinha 3 caixas de evidências. Passamos 2 horas analisando tudo. Francine fotografou os documentos principais e sua assistente digitalizou todo o restante. Quando deixei o escritório, já passava das 6 horas da tarde e eu estava exausta. Liguei para minha mãe e perguntei se a Iris podia dormir lá. Ela respondeu que sim, perguntando se eu estava bem. Eu não estava bem, e não sabia se voltaria a estar, mas disse que estava resolvendo as coisas e explicaria tudo no dia seguinte. Kelsey me enviou uma mensagem dizendo que havia pedido jantar para entregar na minha casa. Havia uma pizza na varanda e um bilhete dela dizendo que me amava. Sentei sozinha na cozinha comendo pizza fria e olhando para os espaços vazios onde as coisas do Derek costumavam estar. Ele tinha levado mais do que eu mandei, esvaziou a escrivaninha, tirou a maioria das roupas do armário, pegou os produtos de higiene no banheiro. Parecia que ele já sabia que isso aconteceria e estava pronto para desaparecer. Essa percepção doeu. Talvez ele sempre tivesse um plano de fuga, talvez estivesse preparado para abandonar qualquer uma de nós se as mentiras viessem à tona. Meu celular vibrou com um número desconhecido. Atendi e ouvi a voz da Vanessa dizendo que sentia muito ligar, que tinha conseguido meu número no celular do Derek antes de ir embora e que parecia ter chorado bastante. Ela disse que não conseguia parar de pensar na Iris e perguntou se ela sabia sobre o Theo. Respondi que não e que eu não tinha ideia de como explicar aquilo a uma criança de 6 anos. Vanessa disse que o Theo mal entendia quem Derek era, apenas sabia que era o homem que o visitava. Ficamos em silêncio por um momento, até que ela disse que havia procurado informações sobre a Whitney Fletcher e que tinha visto uma postagem dela naquele dia sobre um jantar romântico com o Derek. Meu estômago afundou. Ele tinha ido direto da minha casa para estar com a Whitney. Vanessa disse que enviaria o link e eu abri no meu celular. Era a publicação dela no Instagram de 1 hora antes com ela e o Derek em um restaurante sofisticado. O braço dele ao redor dela, e a legenda dizendo noite de encontro com meu amor, com comentários cheios de pessoas dizendo que eles eram perfeitos juntos. Fiz capturas de tela e enviei para Francine. Aquilo ajudaria no tribunal. Na manhã seguinte, acordei na minha cama sozinha pela primeira vez em 9 anos e chorei por 5 minutos antes de me obrigar a levantar. Eu precisava buscar a Iris e dizer que o pai não moraria mais conosco, mas eu não estava pronta para essa conversa ainda. Mandei mensagem para minha mãe perguntando se a Iris podia ficar mais um dia, e ela ligou em vez de responder por mensagem, dizendo: querida, você vai ter que contar a ela em algum momento, e eu sabia disso, mas não naquele dia. Eu não podia desmoronar na frente da minha filha naquele dia, e minha mãe concordou em ficar com ela durante todo o fim de semana. Passei a manhã inteira ao telefone com o banco congelando nossas contas conjuntas para que o Derek não pudesse esvaziá-las. O atendente disse que precisava de documentação policial para comprovar fraude, então registrei um boletim de ocorrência sobre os documentos falsos de divórcio.
O policial que anotou meu relato parecia cada vez mais preocupado enquanto eu explicava tudo, dizendo que aquilo configurava abuso financeiro e que eu deveria documentar tudo também para um pedido de medida protetiva caso me sentisse insegura. Eu nem havia pensado em segurança até então, mas naquele momento percebi que eu não conhecia o Derek de verdade. Se ele podia mentir tão completamente sobre tudo, o que mais ele seria capaz de fazer? O policial me entregou papéis para um pedido de medida protetiva emergencial, e eu disse que pensaria a respeito. Francine me enviou uma mensagem dizendo que havia protocolado a moção de custódia emergencial e que a audiência estava marcada para amanhã de segunda-feira. Faltavam 3 dias para me preparar para explicar a um juiz por que o Derek não deveria ter acesso à filha. Passei a tarde criando uma linha do tempo de cada mentira que eu havia descoberto, documentando tudo com datas e evidências. Kelsey veio com o laptop dela e me ajudou a organizar tudo em uma apresentação. Ao anoitecer eu tinha um documento de 40 páginas detalhando todo o engano do Derek. Meu celular tocou com um número que eu não reconhecia. Atendi e ouvi a voz de uma mulher que eu nunca tinha ouvido antes perguntando se eu era a senhora Kim. Quando confirmei, ela respirou fundo e disse que se chamava Simone e que precisava me contar sobre o meu marido. Mais uma, havia outra mulher. Ela explicou que ela e Derek estavam se encontrando havia 6 meses e que naquele dia, graças a uma amiga em comum, descobriu sobre as famílias secretas dele. Entre lágrimas, disse que achava que estavam construindo uma vida juntos. Isso fazia 4 mulheres. Vanessa, Whitney, Simone e eu. 4 mulheres que ele administrava simultaneamente. A logística sozinha já era inacreditável. Adicionei Simone a um grupo de conversa com Vanessa e comigo, porque precisávamos comparar informações. Em menos de 1 hora nós 3 já tínhamos descoberto que Derek organizava diferentes versões de sua vida como se fossem reuniões. Segundas e quartas-feiras com Whitney, quintas-feiras com Vanessa e Tel, noites de sexta-feira alternando entre Simone e eu, e os fins de semana divididos entre compromissos que ele inventava para cada uma. Ele havia construído um ecossistema inteiro de mentiras que só funcionava até o momento em que a mulher que apareceu na minha porta destruiu tudo. Vanessa enviou capturas de tela do calendário do Derek no laptop dele, às quais ela tinha tido acesso meses antes quando ele pediu que verificasse sua agenda. Cada compromisso era codificado por cores. Eu era azul, Whitney era roxa, Vanessa era verde, Simone era amarela, as obrigações de trabalho eram vermelhas, e quase não havia compromissos vermelhos. A maioria das viagens de trabalho eram, na verdade, períodos com alguma de nós marcados no sistema de cores dele. Whitney entrou no grupo depois que Simone entrou em contato direto com ela. Não acredito que isso está acontecendo, escreveu Whitney, dizendo que Derek afirmava ser divorciado. Ela enviou uma foto de documentos falsos de divórcio, ligeiramente diferentes daqueles que ele tinha mostrado para Vanessa. Ele personalizava suas mentiras para cada mulher. Passamos horas naquela noite compartilhando informações e montando o tamanho da enganação. Derek contava histórias diferentes para cada uma, justificando por que não podia se comprometer totalmente. Eu era a esposa real que não sabia de nada. Vanessa acreditava ser a namorada esperando o divórcio finalizar. Whitney achava que era o novo relacionamento pós-divórcio. Simone acreditava ser a mulher que Derek finalmente havia encontrado depois de anos sozinho. Cada história era moldada perfeitamente ao que cada mulher queria ouvir. Whitney compartilhou fotos de Paris, dizendo que achava que aquela era a viagem especial deles. Então Vanessa enviou fotos de uma viagem diferente a Paris 6 meses antes. Ele tinha levado as duas para a mesma cidade, se hospedado no mesmo hotel, provavelmente ido aos mesmos restaurantes. Simone tinha fotos de uma viagem de esqui que coincidia com uma das supostas conferências de trabalho. Ele me disse que estava em Seattle trabalhando, enquanto na verdade estava no Colorado com ela. Cada evidência deixava tudo mais claro. Derek não era apenas um traidor, era alguém que operava um esquema completo com documentos falsos, finanças secretas e álibis cuidadosamente construídos. O planejamento e o esforço que ele dedicou para manter 4 relacionamentos separados eram maiores do que o que a maioria das pessoas coloca em um emprego de verdade. Deveríamos todas ir ao tribunal na segunda-feira, sugeriu Vanessa no grupo. Francine disse que poderia convocar algumas delas como testemunhas se estivessem dispostas, e as 3 concordaram imediatamente. Derek estava prestes a enfrentar as 4 namoradas na mesma sala. A audiência de divórcio na manhã de segunda-feira parecia à espera de uma bomba prestes a explodir. Cheguei cedo com Francine e me sentei no tribunal. Vanessa entrou com o Theo, que apertava um caminhão de pelúcia. Whitney chegou sozinha, com ar nervoso. Simone sentou-se na última fileira usando óculos escuros mesmo dentro do recinto. Derek entrou com seu advogado e ficou completamente imóvel ao ver todas nós. A cor desapareceu do rosto dele. Seu advogado sussurrou algo com urgência, mas Derek apenas balançou a cabeça, derrotado. A juíza entrou e todos nos levantamos. A juíza Patrícia Ramon parecia uma avó gentil, mas tinha reputação de destruir mentirosos em sua vara.
Francine apresentou nosso caso primeiro, detalhando as múltiplas famílias do Derek, a fraude financeira e os documentos falsos de divórcio. Ela chamou Vanessa para testemunhar sobre o Theo e os 3 anos de mentiras. Chamou Whitney, que descreveu a viagem a Paris e o apartamento pago pelo Derek. Chamou Simone, que relatou 6 meses de promessas falsas. Eu testemunhei por último, explicando cada descoberta, desde a mulher que apareceu na minha porta até as caixas na unidade de armazenamento. Quando terminei, a juíza Ramon olhou para o Derek e perguntou se ele tinha algo a dizer. Derek se levantou, enquanto seu advogado tentava puxá-lo de volta para a cadeira, e disse que amava a esposa, que havia cometido erros, mas queria consertar tudo. A expressão da juíza não mudou. Ela disse que ele havia falsificado documentos legais, cometido fraude financeira e mantido múltiplos lares através de engano, e que aquilo não eram erros e sim abuso sistemático. Ela decidiu a meu favor em todos os pontos. Custódia total da Iris comigo, com visitas supervisionadas apenas, congelamento imediato dos bens em todas as contas. Derek foi obrigado a entregar registros financeiros de todas as contas às quais teve acesso nos últimos 5 anos. A casa permaneceu em meu nome. A pensão foi calculada com base no salário real dele, não no salário falso que havia me informado. A juíza também encaminhou os documentos falsos de divórcio ao Ministério Público para abertura de acusações criminais. Derek ficou sentado assistindo seu mundo inteiro desmoronar em uma audiência de 2 horas. Ao sairmos do tribunal, ele tentou se aproximar de mim, pedindo para conversarmos. Eu continuei andando. Vanessa parou e disse que ele lhe devia 3 anos de pensão e que a advogada dela entraria em contato. Whitney não disse nada, apenas passou por ele como se ele não existisse. Simone parou e disse que tinha desviado de uma bala e que esperava que ele recebesse tudo o que merecia. Eu não senti absolutamente nada ao olhar para ele naquele momento, sem raiva, sem tristeza, apenas nada. Ele havia consumido todas as emoções que eu tinha por ele ao longo de 3 dias de revelações. Na manhã seguinte, busquei a Iris na casa da minha mãe e a levei ao parque. Sentamos em um banco e tentei encontrar palavras para explicar que a família dela havia se despedaçado. Comecei dizendo que a mamãe precisava contar algo sobre o papai, e Iris olhou para mim com os olhos dele, e eu quase não consegui continuar. Expliquei que o papai tinha feito coisas que não estavam certas, que tinha tomado decisões ruins e que não moraria mais conosco. O rostinho dela desabou imediatamente, e ela perguntou se tinha feito algo errado. Meu coração se partiu completamente enquanto eu dizia que não, que ela não tinha feito nada errado, que as escolhas do pai tinham machucado nossa família, mas nada daquilo era culpa dela. Ela chorou, e eu a segurei enquanto ela tentava processar a nova realidade. Eventualmente perguntou se ainda veria o pai, e eu disse que sim, mas de um jeito diferente agora. Eu não mencionei o Theo ainda. Essa conversa viria mais tarde, quando ela estivesse pronta. Por enquanto, ela precisava saber que era amada e que estava segura, e que nada daquilo tinha acontecido por causa dela. Naquela noite, depois que a Iris finalmente adormeceu na minha cama porque não queria ficar sozinha, eu sentei na sala escura e pensei na mulher que bateu na minha porta. Vanessa havia destruído acidentalmente as mentiras cuidadosamente construídas pelo Derek ao aparecer na casa errada, no momento errado. Se ela tivesse ligado antes, ele provavelmente inventaria uma desculpa. Se tivesse chegado até mesmo 5 minutos antes ou depois, eu talvez estivesse fora de casa resolvendo alguma coisa. O timing precisava ser perfeito para tudo se desfazer exatamente como aconteceu. Às vezes eu me perguntava o que teria acontecido se ela nunca tivesse batido na porta. Será que eu ainda estaria vivendo na ignorância enquanto o Derek equilibrava suas múltiplas vidas? Será que eu teria descoberto eventualmente, ou ele manteria tudo para sempre? O não saber já tinha sido um tipo de tortura por si só, me fazendo culpar a mim mesma por pequenas coisas sem qualquer ideia da enorme rede de enganação acontecendo diante dos meus olhos. Agora eu sabia de tudo, e de alguma forma aquilo era pior e melhor ao mesmo tempo. As acusações criminais contra o Derek pelos documentos falsificados levaram 3 meses para serem processadas. Ele foi acusado de fraude e roubo de identidade por criar papéis legais falsos. Ele se declarou culpado para evitar julgamento e recebeu uma sentença de 6 meses na cadeia do condado, além de liberdade condicional. O teste de paternidade da Vanessa confirmou que o Theo era filho dele, e ela recebeu pensão substancial. Whitney se mudou para outra cidade e bloqueou todas nós nas redes sociais. Simone começou a namorar outra pessoa e me enviou um cartão de agradecimento por tê-la salvado de anos de mentiras. Eu me concentrei em reconstruir minha vida e ajudar a Iris a lidar com a nova realidade. A terapia ajudou, assim como o grupo de apoio para pais divorciados que minha advogada recomendou. 6 meses depois daquela batida na porta, eu estava sentada na minha sala quando a Iris perguntou sobre o irmão que tinha descoberto na terapia. Ela perguntou se poderia conhecê-lo algum dia. Eu já esperava essa pergunta, mas ainda assim não estava preparada. Enviei uma mensagem para Vanessa perguntando se ela aceitava um encontro supervisionado, e ela concordou imediatamente.
No sábado seguinte, Theo e Iris se encontraram em um parquinho enquanto Vanessa e eu assistíamos de um banco próximo. Eles ficaram tímidos no início, mas logo estavam brincando juntos como se conhecessem há anos. Observando os dois rirem, percebi que as mentiras do Derek haviam criado algo inesperado. Duas crianças que nunca teriam se conhecido estavam agora construindo uma relação. Não era a família que nenhuma de nós havia planejado, mas era a nossa agora. Agradeço por você ter assistido até aqui. Obrigado por terem ficado até ao fim desta história. Aprecio de verdade o vosso tempo e o vosso apoio. Se gostaram deste conteúdo e querem ouvir mais histórias como esta, não se esqueçam de seguir e subscrever o meu canal Moiheadit. O vosso apoio faz toda a diferença para que eu possa continuar a criar mais vídeos. Desejo-vos um dia maravilhoso. Moiheadit, com todo o meu respeito.